Olá, estamos começando mais um programa Café com Vereador aqui pela TV Câmara, canal 5.3, esse nosso encontro semanal. Você já sabe, a gente sempre recebe a visita de um vereador diferente todas as semanas aqui no nosso programa. Sempre lembrando a você também que o programa Café com Vereador fica disponível no YouTube, no nosso canal, para você ver e rever quantas vezes você quiser. Hoje nós estamos recebendo a visita do vereador Eduardo Preto. É um prazer estar com o senhor aqui mais uma vez. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Nailan, pelo convite e pela atividade que você exerce aqui na Câmara. Obrigado a você, né? Bom, dizer que é um prazer, né, ter agora a sua presença aqui também como parlamentar, mas esse trabalho não é de hoje, né? É de muito tempo, né, vereador? Antes da gente falar um pouquinho sobre o seu trabalho, eu queria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores um pouquinho de sua história. Então, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Vinícius, conhecido como Eduardo Preto. Sou filho de um agente de saúde, efetivo no município. Hoje meu pai também, ele é considerado marido de aluguel, faz o serviço aí em todo Montes Claros, mexe com telhado e tudo. E eu vim de escola pública, né? Moro desde 1994 no bairro Santo Inácio, aquela grande região. Participo da Igreja Católica desde coroinha, catequese e tudo. E dentro dos movimentos pastorais, exerço o Ministério de Música, né, ajuda. E desde pequeno a gente tem essa participação ativa na comunidade. Comecei meu curso de História em 2008, terminei o curso de História pela Unimontes, depois cursei Direito, sou bacharel em Direito, e passei no vestibular de Ciências Econômicas, só que eu não consegui dar conta de dar continuidade ao curso. E vem fazendo esse trabalho de líder estudantil, de movimento estudantil, desde a minha época da faculdade. É isso que eu ia perguntar, vereador, né? Quando você fala, né, que começou a atuar, como líder estudantil, a gente já pode dizer que a veia política já estava engatilhada ali, né? Quando é que você começou a perceber, né, que tinha essa liderança para trabalhar dentro dos movimentos? Não foi uma coisa planejada, sabe? Enquanto meu ensino médio, eu participava lá do colegiado, fui eleito membro no segmento de aluno no Monsenhor Gustavo. Depois, quando eu ingressei na universidade, montamos um diretório acadêmico, mas mesmo no intuito de lutar pelos direitos dos estudantes naquela época. Eu posso que, de certa forma, propriamente dita, a política eleitoral partidária, a gente começou em 2008. Onde eu tive que ir para São Francisco estudar, e lá eu comecei a coordenar campanhas, né, de prefeito, de vereador. Então a gente começou. Em 2010 eu tive a oportunidade de ser secretário adjunto de assistência social no município de São Francisco. Depois fui trabalhar na Câmara Federal. Em 2014 assumi um cargo na Assembleia, né, como assessor parlamentar. E aí desde então, aí comecei a engajar de certa forma, né, como líder comunitário, tentando levar o benefício para as comunidades. E em 2020 que eu tive o convite, de certa forma, de sair candidato a vereador, onde ficamos na primeira suplência, obtivemos 1.187 votos, e mesmo assim, não conseguindo o êxito eleitoral, mas a eleição por si deu um upgrade politicamente para a gente continuou. A gente ficou, mesmo com a derrota eleitoral, a gente continua agradecendo a comunidade, levando as demandas para o município, defendendo as entidades sociais, o terceiro setor, trabalhando na perspectiva de valorizar e qualificar as pessoas no que se diz respeito às riquezas delas, de empreender elas para o mercado de trabalho, qualificar, sempre nessa perspectiva de melhorar a vida das pessoas, sabe? Vereador, o senhor falou, né, de ser criado no bairro Santo Inácio, né? Hoje, o bairro tem uma infraestrutura excelente, mas talvez naquele período ainda tivesse que se buscar melhorias, enfim, tudo aquilo que todos os bairros de Montes Claros eles sempre anseiam. Perceber isso ou viver isso, né, durante a sua infância, talvez já te despertou ali a possibilidade de que haveria necessidade, né, de que melhorias seriam interessantes. Você já começou a perceber como que a sua atuação poderia ser na comunidade?
É igual você disse, as coisas vão melhorando e o bairro melhorou bastante. Uhum. E eu sou de uma época que o asfalto era a maior demanda de Montes Claros, né? Então, assim, a reivindicação maior da região era queremos asfalto, iluminação. Eu sou da época que a Avenida São Judas era toda de terra, não tinha iluminação. Então, para chegar na minha casa, passava na escuridão. Uhum. Então, dentro daquele movimento, minha mãe sempre participou de associação do bairro também, ajudou. Uma época ela foi secretária. Então, assim, a gente pequeno participava, mas ia mesmo para acompanhar, não sabia o poder e a importância da entidade, da organização das pessoas. E aí, com esse movimento estudantil, a gente foi vendo, levantando outras bandeiras, né? A meia entrada estudantil, o meio passe, né? Essa defesa do estudante, o direito das pessoas ter acesso à saúde, à educação. E aí, com essa volta para mim de São Francisco para Montes Claros, que foi 2012, a gente, de fato, começou a criar um jornalzinho comunitário do bairro, mostrando algumas curiosidades, utilidade pública, e foi interagindo, mostrando que a população, ela que é a protagonista na política, ela que faz as coisas valer, elas que pagam o salário de tudo, o imposto dela que vai para o asfalto, para a educação, para a saúde, para o nosso salário, o vereador, do deputado, presidente. Então, assim, de forma muito tranquila, a gente foi fazendo as coisas acontecer, escutando as pessoas, escutando a comunidade, qual que era a melhoria que a comunidade deseja, porque às vezes eu quero levar uma coisa que não é de utilidade para a comunidade. Então a gente tem que escutar mesmo as pessoas, se é uma extensão de rede que está faltando, se é um prédio de um PSF que tem que ser melhorado, sair do aluguel para ir para uma sede própria. Então eu acho que é muito isso, sabe? E a comunidade, ela viu na pessoa da gente, no trabalho da gente, que a gente poderia um dia representá-la e estar fazendo essas cobranças devidas no lugar certo. O senhor passou pela assessoria parlamentar, esteve, né, atuando com outros políticos, né? Como é que isso influenciou a sua decisão de definitivamente participar, entrar para a política? Então, eu coordenando a campanha de vários prefeitos, vários vereadores, representando os deputados aqui na nossa região, na Serra Geral, de Jequitinhonha, Alto Rio Pardo, a gente não deixa de ganhar uma experiência, né? E esse contato político e intermediando o poder público com o desejo da população, então a gente, como se diz, aprendeu um pouquinho a fazer isso. A gente sabe como fazer projeto, onde alocar o projeto para ser executado, onde buscar o recurso, perdão, onde alocar o recurso para que seja de forma efetiva executadas as políticas públicas, então a gente aprendeu isso. Desde a agricultura familiar, com órgãos que trabalham ali defendendo o pequeno, né? Pequeno produtor rural, do grande, do médio, também na comunidade daqui na cidade, as entidades sociais, eu posso citar várias, Capelo Gaivota, Fé Alegria, a ANDA, que tem uma participação com autista, a própria PAI. Então tem entidades essa que me fez olhar também, cuidar das pessoas. Essas entidades fazem um papel fundamental na sociedade, que se não fosse elas, onde estaria esse pessoal? Quem ia acolher a família dessas pessoas com autismo, com Down, com microcefalia, com pessoa com deficiência? A gente tem que ter uma sociedade mais inclusiva. Então, é nesse sentido que a gente colocou o nosso nome e viu que, através da política, eu conseguia, de fato, ajudar e mudar a vida das pessoas, nem que seja um pouquinho, sabe? A gente pode dizer, vereador, que a política nasce de quem deseja ver a melhoria da sociedade? Eu acho que às vezes não é nem quem deseja, porque quem olhar bem, às vezes a política está de uma forma e muito honesta e transparente que ela está afastando as pessoas de bem. Uhum. Né? Então, assim, eu incentivo todos a participarem da política. A política é uma coisa séria, importante na vida de todo mundo. Um recurso que é desviado faz falta naquela pessoa que vem de longe para ter um atendimento médico no hospital, numa UPA, num pronto atendimento, num pronto-socorro. Então, o que me fez isso foi esse sentimento de tentar melhorar mesmo a vida das pessoas, sem qualquer tipo de vaidade, de prepotência, de arrogância, de status de ser vereador. Eu acho que isso aqui, onde eu estou hoje, e isso é passageiro, eu tenho 48 meses para mostrar o que eu preguei tanto da campanha para trás, o que eu preguei para as pessoas, de falar a verdade, de ser transparente. Por que aquele asfalto daquela rua começou e parou? A gente tem que virar para as pessoas e falar o porquê disso. Será porque a empresa que ganhou a licitação, ela não dava conta de executar a obra? Será que naquele processo ela foi penalizada e está em processo de substituição? Ou teve que fazer um aditivo por causa das circunstâncias da obra, teve que aumentar o valor? Então é falar a verdade com as pessoas.
É muito bom você chegar na comunidade e falar assim, a partir de amanhã vai passar uma máquina aqui para asfaltar a sua rua ou para limpar. Mas e se a máquina não for amanhã? Você tem que, da mesma forma, explicar a pessoa por que teve atraso. As coisas acontecem. Às vezes a máquina que ia deu um problema também nessa questão do orçamento. Assim, é ser transparente com o dinheiro público e principalmente com o direito seu de cobrar e de falar a verdade com as pessoas, sabe? Vereador, o senhor teve uma primeira disputa, né? Inclusive foi importante, não só o número de votos, né, como o senhor sentiu que era preciso continuar esse trabalho, né? Mas como o senhor analisa a atuação, né, da Câmara Municipal nos últimos anos, né, nos últimos tempos? Essa questão da Câmara Municipal, a população, os vereadores, como é que o senhor analisa isso? Eu acho que o vereador, e a gente agora está sentindo mais na pele, é o representante legítimo da população. E aqui nós temos na Câmara Municipal 23 vereadores, e eu acho que cada um cumpre seu papel de acordo com aquela pauta e bandeira que ele se propôs. Então, assim, às vezes o vereador está numa região, o outro está em outra região, mas ele está levando aquela demanda que é apresentada. Eu sou vereador do município todo. Então, eu deixo as minhas redes sociais, o meu contato, toda a assessoria, e já deixa bem claro para a gente colher todas as demandas. É lógico e evidente que a gente não vai conseguir resolver tudo, mas pelo menos encaminhar o desejo e a necessidade da população, essa é obrigação nossa. É nós que estamos na ponta, é nós que estamos na base, é a gente que roda dia a dia no comércio local, com a Dona Maria que vende o biscoito, que às vezes a iluminação dela ali para vender um cachorro-quente também está queimada, ou não tem um poste, que a extensão de rede não funciona, ou quando chove, a drenagem ainda necessita essa falta de saneamento público. Montes Claros ainda tem um déficit ainda em algumas regiões que não tem rede de esgoto. Então, eu acho que é isso. É pegar o problema daquela pessoa que você está representando e levar. Eu acho que se os 23 estão aqui é por algum motivo. Eles fizeram alguma coisa para alguém. A gente sabe o funcionamento da política, existe uma conjuntura eleitoral, política partidária, e você tem que fazer matemática. Então as pessoas têm que entender mais esse processo eleitoral e participar mais das reuniões, cobrar daqueles que você acha que é o seu representante e cobrar daqueles também que você não votou, que esse é o papel. A gente aqui agora é funcionário, empregado do povo, é de todo mundo, não é só de quem votou. Tá certo, né? E a visão do eleitor, né? A visão do eleitor com relação ao político. Ele tem demonstrado isso, né, por meio da urna, ficou mais exigente o eleitor? Como é que você analisa os últimos anos, talvez os últimos 20 anos aí, do progresso do eleitorado brasileiro e também da nossa região? Eu acho que tem avançado. Eu acho que devido às redes sociais, o grande avanço da tecnologia, o eleitor está mais próximo da política. Agora, cabe também as ferramentas legais, né? O celular, a gente tem várias redes sociais, que caminha, a gente tem que filtrar. O fake news também está demais. A gente é uma ferramenta importante que cada parlamentar utiliza para falar com seu público. E aí eu acho que isso aproximou o político, né? A sociedade da política. Mas a gente tem que tomar cuidado com as mentiras, as inverdades que são ditas através dessa rede, né? A gente costuma dizer, uma mentira dita muitas vezes, às vezes torna verdade. Isso é um perigo para a informação correta, a utilidade pública. E através disso eu vejo que é uma forma da gente prestar conta. Então o eleitor está muito exigente. E eu fiz na minha campanha isso desde da penúltima campanha em 2020, de conversar com as pessoas, entender. E cabe também ao vereador, ao parlamentar, ao político, independente da sua esfera, saber lidar com o tratamento com o eleitor lá na ponta, de ser transparente, de ser verdadeiro, de não prometer coisa que não vai dar conta, que fora da alçada dele. A gente sabe que o vereador não executa obra nenhuma, o vereador tem um orçamento participativo, ele indica, mas a prerrogativa de fazer a obra acontecer é do executivo, é do prefeito, né, dos secretários que podem ajudar a contribuir. E o vereador tem esse papel, que às vezes o secretário, o prefeito, não dá conta de andar na cidade. Então fazer essa interlocução, prefeito, faltando um OBS aqui, ó, essa praça precisa ser revitalizada, secretário, a gente pode ampliar aqui o espaço desse PSF, dessa UPA. Então eu acho que é trabalhar, independente dos poderes, cada um tem sua independência, mas é trabalhar em conjunto, todos nós, e eu gosto de frisar, recebemos o dinheiro do contribuinte. Então a gente tem que fazer valer isso. E eu acho que essa ferramenta da tecnologia trouxe o eleitor, o cidadão, para participar da política, mesmo que esteja no seu trabalho, escutando uma rádio,
ouvindo ali pelo YouTube, pelas outras redes sociais, e ele está fazendo a prestação de conta ao longo desses 4 anos que ele foi escolhido, e eu brinquei com isso, brinquei assim de forma séria na campanha, panfletando um currículo para Montes Claros. Eu falo assim, você sabe o que um vereador faz? Você sabe a importância do vereador? Está aqui o meu currículo. Você pode me contratar, você tem 23 vagas, eu quero que você me dê uma, me oferte uma. E se daqui 4 anos eu não exercer o que você achar, você tem que me demitir. E é um serviço ingrato, porque se você, eleitor, contratou, você não pode mandar embora igual qualquer empresa, com aviso prévio, com os direitos. Você tem que esperar 4 anos para demiti-lo. Então é uma responsabilidade muito grande também da comunidade estar escolhendo seus representantes. Eu espero e estou com muita energia e com muita vontade, minha equipe toda está empenhada, da gente tentar fazer o melhor nesses 48 meses, nesses 4 anos que a gente foi escolhido. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente dá sequência à nossa conversa, à nossa entrevista com o vereador Eduardo Preto, e vamos falar um pouquinho sobre a expectativa de trabalho, projetos e relacionamento entre Câmara e Executivo. Você está conferindo o programa Café com o Vereador, a gente volta já depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta, programa Café com o Vereador. Primeiro bloco, a gente conversou um pouquinho sobre a história do vereador Eduardo Preto, a sua inserção na política, e agora vamos falar um pouco sobre a sua eleição e daqui para frente os trabalhos, né? Expectativa, projeto para o seu trabalho, primeiro, nesse ano, em 2025. Então, primeiro a gratidão que eu tenho, né, aos 2.782 eleitores que confiaram, mais que um gesto político, eles confiaram no compromisso que a gente tinha, no trabalho que a gente já vinha executando. Em 2025 eu espero colocar mais em prática, de forma mais efetiva, o que a gente já vinha fazendo. Sem ter mandato, a gente conseguiu trazer recursos para as escolas estaduais, para as entidades sociais, tentando melhorar a estrutura, recursos para a saúde, parceria com o Instituto Federal, mostrando que é possível, Narlan, essa relação das pessoas também com o dinheiro público. Então a gente foi, através desses deputados parceiros, a gente pediu para alocar alguns recursos, né? Conseguimos mandar, só para você ter uma ideia, sem ter mandato, quase R$700 mil ou mais para as escolas estaduais em Montes Claros. Ajudamos o Monsenhor Gustavo, a Escola de São Pedro da Garça, a Escola Felício Pereira de Araújo, a Escola Cristina Guimarães lá no Grande Major Prats, a escola, de tanta escola que agora eu nem lembro, o próprio Felício eu acho que eu já disse, né? Instituto Federal mandamos recurso, aproximadamente R$400, R$500 mil para também fomentar a qualificação das pessoas, ensinar o que é microempreendedor individual. A PAI nós mandamos R$160 mil, para a saúde mais de R$400 mil. Mandamos pela primeira vez na história, através do grupo Ceamontes, o Centro de Estudo de Astronomia do Instituto, com o professor Marcos, um planetário, onde está de forma itinerante, atendendo as escolas da rede pública, municipal, estadual e as privadas também. O planetário, a gente consegue reproduzir o cenário das galáxias, sabe? Da oportunidade daqueles que não sabem, que gostam de astronomia. Então, assim, nós conseguimos, de fato, fazer as coisas acontecer. E no nosso mandato, que você faz parte dele, é levar esses problemas da comunidade, da sociedade, para o poder público. E colocando recursos, né? O vereador, agora, de um tempo para cá, tem a prerrogativa de apresentar as emendas impositivas para tentar alocar naqueles locais, aqueles órgãos que acha importante para executar a política pública. A gente tem várias entidades, como o senhor disse, eu gosto de frisar, porque nosso mandato vai ser isso. Cuidar de entidades, de pessoas que cuidam de gente, sabe? A gente tem que ter uma sociedade mais com acessibilidade, a gente tem que preocupar que nossa população está envelhecendo. Então, amanhã eu vou ser um idoso, você também vai chegar lá. Então a gente tem que preocupar com o cenário da sociedade, como que elas vão receber um espaço para o mercado mais adaptado, propício para atender essas pessoas. O Lar Betânia, o Lar das Velhinhas, que faz um papel fundamental. A gente tem que estruturar esses órgãos, que a manutenção é muito cara. Pra você ter uma ideia, a PAI ela funciona praticamente com dinheiro próprio, alguns recursos de emendas que recebe, mas o maior desafio dela
é manter os ônibus de manutenção e combustível para buscar aquela pessoa com deficiência, né? Então, assim, é um desafio nosso de trabalhar com o terceiro setor, com as entidades sociais, com a educação, mostrando às pessoas como funciona e também cuidar da atenção básica. E quando eu disse atenção básica, é aqueles problemas da ponta, né? Sejam asfalto, extensão de rua, criar feira da agricultura familiar, onde que não tem, valorizar as que já tem, fortalecer e de fato, tentar contribuir na vida dessas pessoas. Você falando sobre essa questão, né, dos recursos, nós tivemos aqui, né, ainda antes do senhor atuar como vereador, recursos para o Haroldo Tourinho, que hoje atende, tem uma demanda grande, né, para a população de Montes Claros, né? Na questão da saúde, quais são os seus projetos? Eu acho que na saúde a gente tem que valorizar os hospitais e as UBSs, as UPAs e principalmente os PSFs, que tem aquele atendimento primário, como se diz, é a porta de entrada do problema. Exato. Então a gente tem que valorizar os enfermeiros, os agentes, né, de saúde e endemias que estão ali fazendo aquela primeira coleta, aquela primeira, como se diz, zoneamento e mapeamento dos problemas, aqueles enfermeiros que estão na ponta atendendo a população, muitos PSFs, e ontem nós entramos com um requerimento também de melhorar e ampliar o PSF do Santo Inácio. Estou dando um exemplo aqui de uma coisa que a gente apresentou, para poder, por exemplo, as pessoas, quando estiver chovendo, fica na porta do PSF com guarda-chuva, e quando tem sol, fica lá caçando árvore ou não. Então a gente tem que dar a condição do próprio atendimento daqueles profissionais que estão ali para receber o usuário, mas uma condição digna do usuário ser atendido. Então, assim, enquanto não tiver uma estrutura própria adequada, a gente não pode falar em qualidade de vida das pessoas. Então, a qualidade de vida passa daquele primeiro atendimento a chegar numa situação mais grave. E esse recurso que foi destinado para o Tourinho, a gente entende que o hospital tem melhorado a cada dia que passa, e ele não atende só Montes Claros. E a obrigação, enquanto vereador de Montes Claros, é cuidar de Montes Claros, mas entender que Montes Claros é uma cidade de polo que recebe gente do sul da Bahia, das outras cidades. Então, eu acho que primeiro passo é ampliar e fortalecer os profissionais que ali estão. E como que a gente faz isso? Melhorando, às vezes, o vencimento delas, né? A remuneração, dando elas condição de focar mais um, que tem médico e enfermeiro, tem mais de 2 empregos, precisa complementar a sua renda, então assim não fica dedicado. Se a gente tiver um vencimento, uma remuneração mais adequada, que valoriza esse profissional, com certeza ele vai fazer com mais alegria, mais qualidade, e vai focar apenas ali, não vai ficar naquela correria de sair de um lugar para atender em outro lugar. Então eu acho que esse é o primeiro passo, valorização dos profissionais. E o segundo, dar as condições adequadas deles prestarem serviço ao usuário. Na questão da segurança, vereador, o senhor entende que Montes Claros precisa avançar? E eu acho que tem avançado imensamente, né? A gente tem aqui a Polícia Militar, uma das mais importantes e eficientes do Brasil. A gente tem que agradecer à Polícia Militar. Nós temos que a Guarda Nossa Municipal, que eu acho que a gente tem que avançar no plano de cargos e salários para toda essa turma, né? Tem outros estados que já tem essa discussão se ela vai Polícia Municipal ou não. Acho que é uma discussão mais macro, mas a gente tem que colocar em pauta para discutir. Eu acho que é importante escutar o comando, né, da Guarda Municipal, ver como que ela atua, ampliar, ter mais concurso para a gente ampliar. Quanto mais a gente demonstrar que a cidade é segura, o comerciante, o morador, né, todo mundo que está vindo para cá investir, vai sentir aquele desejo de colocar mais e aplicar as melhorias na cidade e investir aqui com o sentimento de segurança. Mas não é aquele sentimento de segurança demagogo, falso moralista. Efetivo, que ele vai abrir um comércio que vai ter ali a guarda, e a gente tem a Polícia Civil que faz esse trabalho fundamental, de forma eficiente e rápida na investigação de alguns atos infracionais. Então eu acho que a segurança nós temos que avançar muito. E tem que incentivar, aproveitando a segurança, falar da segurança do trânsito. A gente tem que ampliar o corpo de servidores da MC Trans. A gente vê que o trânsito de Montes Claros está crescendo, as avenidas estão sendo feitas, são muitos carros que passam para cá e melhorou demais, mas a cada dia, pontuando a necessidade de cada região, cada bairro, o que é melhor para a segurança, vai ampliar a demanda. E ampliando essa demanda, a gente tem que contratar mais pessoas através de concurso público, os profissionais do trânsito, da MC Trans, dando estrutura, com carro, com a sede própria, com profissionais técnicos, aquele pessoal operacional que vai colocar
uma faixa elevada, um redutor de velocidade, ou mesmo uma placa em ficada de pare, porque a gente precisa de pessoa adequada para, de certa forma, oferecer serviço com mais urgência, né? Porque às vezes a gente solicita e a própria MC Trans, que faz essa parte técnica, vê a viabilidade de instalar um semáforo, um redutor, mas aí ela para na hora de operacionar isso e executar, porque não tem profissionais com quantitativo para dar conta do serviço. E a gente sabe que eles fazem com eficiência. E tratar a MC Trans também com empresa para educar no trânsito. A gente precisa de fazer essa educação no trânsito. A gente sabe que isso também parte pelo condutor, né? É bom frisar, o pessoal da moto, do carro, até o pedestre, que a gente vê os semáforos aí com o dispositivo de apertar quando tiver necessidade de passar, e tem muita gente que não utiliza dessa ferramenta. Então eu acho que é começar a fazer essa educação dentro das escolas, com mais boletins informativos, com blitz aí na cidade, e eu quero ser um parceiro de todas essas áreas, sabe? Ajudar na saúde, o que for bom para o município, a MC Trans, nessa educação dentro das escolas, a gente tem um papel fundamental. A gente, como estudante, ex-estudante, a gente fez isso, palestras nas escolas. Quando eu fiz direito, falava sobre responsabilidade civil-criminal. Aí, com educação financeira, a gente falava a importância de investir, aplicar, ensinando a pessoa, que nós não tivemos, né? Verdade. Nós não tivemos essa educação financeira dentro da casa. E hoje o mundo está indo para isso. Você só vê no Instagram, nas redes sociais, falando de investimento, não sei o quê, quanto tempo você vai ganhar tanto, e ensinar isso. E essa educação também no trânsito, eu acho que a gente tem que começar a fazer isso dentro das escolas, com mais eficiência, e a gente precisa de, mais uma vez eu friso, de profissionais qualificados e mais quantitativo. A gente sabe que a empresa ela já faz esse serviço, mas ela não faz como deveria, não porque ela não quer, porque ela não tem profissionais em grande escala. Agora vamos falar um pouco, até no primeiro bloco o senhor falou um pouco disso, mas vamos esclarecer um pouco melhor aqui, né? Como é que o senhor vê a importância do relacionamento entre o executivo e o legislativo, né? Até que ponto existe aquela questão dos esforços unidos, né? E até que ponto é importante a cobrança. A gente está começando também digamos assim, uma transição de governo, né? Sim. Nesse momento. Como é que o senhor analisa esse relacionamento? Eu acho que primeiro é separar, respeitar essa independência de cada entidade, o executivo e o legislativo. O ponto é esse, saber até que ponto que eu posso ir. E eu acho que a harmonia, ela faz bem. E quando eu falo a harmonia faz bem, mas respeitando a independência, porque às vezes eu vou de desacordo a um projeto que o executivo manda, não porque eu estou sendo oposição por oposição, na perspectiva de adequar e melhorar aquele projeto. Quem me conhece sabe, eu sou um cara muito respeitador do diálogo republicano. Em 2020, quando eu perdi a eleição, eu apontei algumas coisas que deveriam ser feitas na nossa comunidade, em nosso Montes Claros, mas de forma muito respeitosa, respeitando aqueles vereadores que ali estavam de forma legítima, né, foram eleitos, eu enquanto suplente, e o executivo também foi atrás de algumas secretarias para levar, porque não cabe também só o vereador e o executivo, cabe ao cidadão, aquele contribuinte que vê a necessidade de alguma melhoria na comunidade. E essa independência dos poderes, ela não pode ser taxada como uma coisa ligada. Se você não fizer, não vai te atender. Se não fizer isso, se você não votar um projeto, não vai atender. Então, eu acho que tem que ser muito respeitosa, independente, mas o legislativo saber da prerrogativa do prefeito fazer as melhorias que devem ser feitas, porque é ele que executa, e o executivo saber que quando o vereador vai na tribuna cobrar de alguma secretaria, de uma atuação mais enérgica da secretaria, ele não está falando ali por questão pessoal. Ele não está apontando, falando na tribuna com mais rigor e ponderamento de secretário X e A de forma pessoal, mas entender que ele está falando da necessidade de Montes Claros. E o secretário tem que ficar atento ali para ele entender o que o vereador está falando e por que ele está falando e qual é a necessidade. Então, assim, com muita tranquilidade que eu falo isso. Tenho conversado, dialogado, eu tenho visitado, muito antes de tomar posse, dia 1º de janeiro, todos os secretariados, para me falar que eu estou à disposição. Tem uma Secretaria de Meio Ambiente, a gente está vendo a evolução dos parques, um local de entretenimento, lazer para as famílias, de encontro da sociedade, das famílias. A gente pode melhorar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter entendimento do executivo de executar essas coisas boas para a comunidade, e o legislativo pode levar ideias também que podem somar. E aí entender essa divisão, né, que são independentes, mas de forma muito republicana e respeitosa. Vereador, o senhor atuou, né, na sua assessoria parlamentar e conheceu muito da nossa região.
de outros locais, né? Como é que o senhor analisa a importância de Montes Claros dentro do contexto político do norte de Minas? Tudo passa por aqui. Às vezes a gente fala assim, será que isso é bom demais ou é ruim demais? Porque às vezes sobrecarrega. Mas Montes Claros, além de ser um polo de rodovias que ligam, né, regiões, a gente tem aqui um polo universitário. Então, assim, aqui nós temos 80% das universidades e faculdades do norte de Minas em Montes Claros. Então tem filho de vereadores, de outras pessoas lá de Porteirinha, de Jaíba, de Espinosa que estudam aqui. E aqui, por exemplo, eu fiz o papel inverso, né? Eu sou de Montes Claros, mas eu comecei minha universidade no campus São Francisco. Então, assim, da mesma forma que esse pessoal está trazendo a sua riqueza, a sua renda para gastar aqui e a economia está sendo fomentada com esse pessoal de fora, a gente tem que valorizar e ter um espaço adequado para receber esse público de fora, seja da rede hoteleira, seja do comércio local. Então, assim, da mesma forma que chega também profissionais querendo, através do seu currículo, trabalhar aqui. Então, por isso que eu vou trabalhar isso no nosso mandato de forma de qualificar todas as pessoas da nossa juventude para esse mercado de trabalho que cada vez mais está sendo exigente. E a gente tem que receber essas pessoas de fora da melhor forma possível, porque é um espelho. Porque elas vão voltar um dia e falar assim, não, vai para Montes Claros, lá que é bom, tem vaga de emprego, lá tem as universidades que são boas, tem um atendimento, se você precisar ali, de saúde, de urgência, tem com rapidez e eficiência, com qualidade, com profissionais dedicados e acolhedores. Hoje, na rodoviária, a gente precisa melhorar, tem esses retratos, no mercado municipal, a gente precisa melhorar ali, dar condição, inclusive para as pessoas que ali trabalham há muito tempo, dar espaços aos artistas locais. Quanta gente de fora que não vem ganhar seu dinheiro tocando aqui nas noites, no dia a dia. Então eu penso o Montes Claros como uma coisa macro, né? A gente não pode pensar em trabalhar só pelos bairros de Montes Claros, para as pessoas que aqui residem de forma permanente, mas daquelas pessoas que vêm aqui de forma provisória, que está de passagem. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Tinha muito mais para falar, né? Eu converso muito, né? Nada que isso, mas são muitos assuntos mesmo, né? A gente gostaria que o senhor pudesse deixar aí a sua mensagem final, né, para os nossos telespectadores. Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade da TV Câmara e, mais uma vez, agradecer a todos vocês, né? Principalmente aqueles 2.782 eleitores que confiaram através de um gesto político, mas mais do que isso, de gratidão e confiança no que eu já vinha fazendo. Rodei toda Montes Claros, conversei em 80% dos bairros, em algumas comunidades rurais, mas eu quero deixar aqui à disposição o nosso mandato, que a gente está disposto a acolher a sua demanda, intermediar isso através das secretarias, através do executivo, e dizer que a gente pode avançar muito mais, sendo verdadeiro, transparente e através da comunicação eu levar uma prestação de contas e um resultado eficaz para você, contribuinte. Eu quero que nesses 4 anos a gente cumpra esse papel de forma muito respeitosa e republicana, mas de forma eficiente a você, Montes Claros. Um ano novo cheio de saúde e prosperidade para todos vocês. E só mandar no Instagram e nas redes sociais da nossa assessoria que a gente vai estar aí buscando o problema para tentar resolver, mas de forma verdadeira com você. Tá certo, então. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra agora na próxima semana com uma nova entrevista. O programa Café com o Vereador fica por aqui. Tchau e até lá.